Sejam muito bem-vindos à nossa palestra. Seja bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu quero pedir desculpa pela imagem da minha câmera, é que ela tá muito ruinzinha mesmo. Mas eu espero que seja uma palestra ótima para todo mundo, que todo mundo consiga entender a importância do que a gente vai falar aqui hoje, tá? O tema da nossa palestra é a utilização de subprodutos de laranja para a produção de um bioplástico. Então hoje a gente vai conversar por que plástico, por que laranja, por que isso cabe tanto aos engenheiros, cientistas de alimentos, tá? Esqueci de me apresentar, meu nome é Pedro Henrique da Silva Bezerra e eu falo do estado do Rio de Janeiro, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, pode ser? Bom, em 2018 até 2021 eu fiz a graduação em biomedicina, então eu sou biomédico de formação pela UGB, que é o Centro Universitário Geraldo de Biase. E em 2022 eu dei entrada no mestrado. O mestrado sempre foi um sonho meu durante a graduação. Eu sempre quis fazer o mestrado. E aí abriram as portas do mestrado em Engenharia e Ciências de Materiais pela USP, né? Na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, que é a EFISEA em Pirassununga. E lá eu fiz meus 2 anos e desenvolvi esse bioplástico, né? Que a gente vai conversar hoje aqui. Atualmente, eu sou professor no curso de biomedicina, na universidade na qual eu formei, né? O UGB, que é o Centro Universitário Geraldo de Biase. Hoje eu ministro as disciplinas de microbiologia, anatomia 2 de sistemas. Ministro as disciplinas também de bromatologia e biotecnologia. Eu sempre quis fazer pós-graduação para virar professor. Então, hoje está em sala de aula, conectado com meus alunos, transferindo conhecimento, aprendendo com eles. Está sendo algo muito gratificante, mas a gente sabe que a jornada não para no mestrado, né? A gente tem um doutorado, a gente tem um pós-doc e a gente está tentando conquistar tudo isso aos poucos ainda. No caso, eu estou tentando conquistar isso aos poucos ainda. Vamos falar um pouquinho do que a gente vai ver hoje? Bom, a gente vai ver hoje os componentes da laranja. Eu vou explicar um pouquinho sobre algumas divergências no âmbito da ciência sobre subproduto e resíduo. Vamos falar um pouquinho da economia circular, tá? Passar um panorama aqui geral para vocês. Por que plásticos, né? Tipo, transformar esse resíduo num plástico, por quê? Vou passar uns resultados da pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado e algumas limitações que eu consegui observar desenvolvendo essa pesquisa. No final, tem os principais artigos utilizados para embasar o que eu estou falando aqui hoje, tá? E aí eu gostaria que vocês pudessem acessá-los, pesquisá-los, para vocês terem isso como base, né? Tanto do plástico, tanto da laranja, para vocês saberem um pouco mais da voz desses autores que passaram a vida pesquisando sobre isso, ok? Então vamos começar com a produção de laranjas? O Brasil é um dos maiores produtores de laranja do mundo. Cerca de 16 milhões de toneladas foram produzidas, né, em 2022. E isso já dá uma base legal para a gente poder, tipo, epa, o Brasil está produzindo 16 milhões de toneladas. Ela não é utilizada 100%. E se o Brasil é um dos maiores produtores de laranjas do mundo, significa que a quantidade grande de resíduos de laranja também vai ser concentrada aqui. Por mais que o Brasil exporte muitos dos seus produtos, se a gente é um dos maiores produtores, a gente pode também mostrar alternativas para esse resíduo, já que a gente está exportando ele também. Por que a gente não exporta também essa questão do conhecimento, tipo, das coisas que a gente pode fazer com esse resíduo e tudo mais, certo? Então, por que estudar a laranja? Porque o Brasil ele é um dos maiores produtores. Se ele produz, ele também gera esse resíduo, ele também gera esse subproduto, né? Então, se ele está gerando, a gente tem que utilizar. A gente tem que achar uma forma para
encaixar ele no nosso dia a dia para que ele não vire um problema ambiental, além dos vários que a gente já tem. Lembra que eu disse que se a gente produz, a gente também gera um descarte? Porém, cerca de 50% da fruta é descartada após o processo de extração do suco. O Brasil ele tem muitas indústrias de suco. Perdão. O Brasil ele tem muitas indústrias de suco. E essas indústrias, elas vão extrair o suco e vai descartar o restante. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece com esses descartes e tudo mais. Mas se eu estou gerando um produto, que é o suco de laranja, e eu estou descartando todo o restante, a gente tem que saber o que a gente faz com isso, né? Mas antes da gente poder saber, vamos descobrir as partes da laranja e tudo que tem dentro dela. A polpa. A polpa é composta de açúcar, muitos ácidos fenólicos. Vocês, mais do que eu, devem saber a importância dos fenólicos, né? Afinal, se estuda fenólico de diversas formas. O albedo, que é essa parte branca da casca, ela é composta por pectina, celulose, hemicelulose, lignina. Ou seja, conteúdos importantes para dar uma estrutura, né? Além de componentes fenólicos novamente. O flavedo, que é aquela parte externa, onde aparenta aquela coloração e aquela... quando a gente faz a parte tátil da fruta, a gente sente essas irregularidades, que é a casca, é composta por óleo essencial, componentes fenólicos, com flavonoides e carotenoides, os carotenoides que vão dar essa coloração para a nossa laranja. Ou seja, em todas as etapas, a gente sabe que tem componentes valiosos. E a gente não pode desperdiçá-los. Só que a gente volta para o âmbito da indústria do suco novamente. As indústrias, elas também não são bobas. Elas sabem que naquele subproduto que elas estão gerando, elas podem extrair conteúdos valiosos que elas podem vender. Então, a gente vai dar um panorama do que as empresas andam fazendo atualmente. Bom, o que algumas empresas fazem? Eu extraí o suco da laranja, elas pegam essa polpa que restou, né? Principalmente essa polpa. Geralmente não se usa muita casca por conta do amargor. Ela utiliza essa polpa que sobrou para fazer esses pellets de ração animal. Utiliza casca? Utiliza. Utiliza o albedo? Utiliza também. Mas, no geral, é aquela polpa que está ali concentrada, tá? Para não deixar a ração muito amarga. Qual que é... Isso aqui é uma ótima temática, porque, caramba, eu estou pegando um resíduo e transformando em alimento para animais. A Embrapa, ela tem um catálogo, tipo um livro, falando sobre as importâncias desse pellets para a ração animal. Só que quando você olha nesse catálogo também, você percebe que ele só para ração animal, ou seja, o animal comendo somente esses pellets, não é um alimento rico nutritivamente. Ele precisa incrementar com outros também. Então, a gente está produzindo um pellet de ração animal com o meu subproduto, beleza. Mas ele não é rico nutritivamente, então, ou o animal tem que repor de algumas formas com ração animal, outros tipos de ração animal, mistura-se no meio, ou ele vai comer muito, muito disso aqui e não vai ser, ele não vai ter esses componentes nutritivos. E aí, isso dá uma abertura para se pensar, porque tá utilizando atualmente para ração animal, beleza, o animal tá comendo, papapá, mas se ele não tá tendo tanta nutrição, a gente começa a se pensar sobre essa utilização. Algumas empresas também começaram a utilizar a extração. Então, tem empresas que elas fazem na sua própria fileira, fazem a extração do suco. Quando tem aquele produto, já separa o albedo do flavedo, aí do albedo elas vão tirar
a pectina, já transforma em pó, já transforma em produto, e aí esse produto ela já coloca para vender. Do Flavedo, ela já tira o óleo essencial, já transforma em produto, já manda para poder vender e tudo mais. Mesmo eu extraindo esses produtos, eu ainda vou gerar um resíduo. Eu ainda vou gerar um subproduto que poderia estar sendo utilizado. Então eu tenho aqui pellets, que utiliza a maioria de todo o subproduto, como eu expliquei para vocês. Ele não vai ser totalmente utilizado a casca por conta do amargor, então é utilizado um pouco e misturado, mas ela totalmente não é. E a gente tem as empresas que fazem essa extração do óleo essencial e a extração dessa pectina ainda gera um resíduo. Bom, eu estou falando resíduo, estou falando subproduto, aí às vezes você pode ficar, caramba, ele fala resíduo, ele fala subproduto. Vamos poder explicar um pouquinho, rapidinho, o que é subproduto e o que é resíduo? Ó, subproduto é tudo aquilo que eu vou conseguir gerar um valor nele. Ou seja, se a indústria ela está pegando a casca da laranja, está fazendo o suco, ela extraiu esse suco é um subproduto. Aí ela pegou essa casca e ela vai conseguir extrair mais coisa dele, essa casca é um subproduto. E aí vai lá, extrai o óleo essencial, extrai a pectina. O que sobrou virou resíduo, porque resíduo a gente não coloca nenhum valor agregado. A gente não consegue transformar em nada. Então, se eu pego a casca da laranja e jogo ela no lixo, ela virou resíduo, ela não virou subproduto. Se eu pego a casca da laranja e transformo ela em outra coisa, ela virou subproduto. Vocês conseguiram entender que ao mesmo tempo eu posso ter a casca da laranja como resíduo e eu posso ter a casca da laranja como subproduto? E isso é importante a gente ter em mente porque o mundo ele precisa que os novos cientistas eles abram os olhos para esses resíduos. Cara, tem que haver essa captação desses resíduos e transformação deles em subprodutos. Tem que dar valor agregado para eles, porque o mundo ele não pode no final acabar virando uma lixeira enorme, porque a gente vive dentro dele. Ah, Pedro, mas a gente coloca essas cascas no meio ambiente. Quando a gente pega a casca e joga ela no meio ambiente, a gente não está jogando ela praticamente no meio ambiente. A gente está colocando ela nos aterros. E aí os aterros já estão sorrateados de outros produtos, então ela vai acabar sendo deteriorada, não vai gerar um produto para a terra no final. Vocês entenderam? Então, toda vez que a gente puder captar esses resíduos antes que eles possam ser destinados a esses aterros, a gente consegue transformar eles em subprodutos e botar para girar novamente. A gente vai falar um pouquinho de economia circular. Aqui eu tenho uma imagem para vocês darem uma olhadinha, que são as imagens retiradas do meu próprio projeto, ok? Então aqui eram as cascas como elas chegavam para mim. Como eu pegava ela de um comércio local, eles faziam a extração do suco manual e as cascas chegavam dessa forma para mim. Eu sanitizava e aí elas eram um resíduo. Eu peguei elas e transformei num pó para transformar num filme, para transformar num plástico. E aí eu transformei ela num subproduto. Vocês entenderam? Eu dei um valor agregado para ela. Vamos falar um pouquinho sobre economia circular? Só para a gente... já que a gente está falando de subproduto e o subproduto entra nessa temática de economia circular, vamos falar um pouquinho sobre ela? Bom, quais são os princípios da economia circular? O que seria a economia circular? A economia circular é o produto, ele é produzido, então tem a sua matéria-prima, ele é produzido e ele é destinado ao consumidor. O consumidor, ele descarta esse produto e aqui a gente finaliza a sua cadeia. Só que a temática da economia circular é, quando há o descarte desse subproduto, eu volto com ele novamente para o início da cadeia como uma matéria-prima. Eu volto com ele de novo para alimentar esse ciclo, para que esse daqui não seja o destino final. Porque não existe destino final para as coisas. Gente, se ela não tem aonde a gente recriar e colocar, ela volta para o meio ambiente e o meio ambiente ainda somos nós. Então a gente tem que pensar, caramba, se aqui está acabando a cadeia do meu produto, ele tem que arrumar um jeito de voltar como uma matéria-prima, voltar como um outro tipo de produto, para que ele possa ser utilizado na mesma cadeia. Então,
A economia circular, ela atua dessa forma. Eu vou dar um exemplo de roupas. Por exemplo, você compra uma roupa, você usa aquela roupa, aí você pega essa roupa e joga fora. Tipo, você pode doar essa roupa para que outras pessoas possam utilizar ela. E aí, tipo, vai voltar para a cadeia de uso até aquela pessoa cansar e doar para a próxima. Ou você pode transformar ela em colchas de retalho, distribuir, que aí ela vai voltar a ser utilizável. Ela não vai ter a sua cadeia de utilização parada. Ela volta para ser utilizada. E isso é muito importante. A economia circular, ela preza regenerar a natureza, tá? A natureza, ela é um dos nossos bens mais valiosos e ela ultimamente ela tem sido vista como lixão. E eu acho que a gente não pode ver a natureza como lixão. A gente tem que arrumar um jeito de salvar. A gente tem que eliminar o desperdício e a poluição. Ou seja, dando aquele exemplo de roupas que a gente estava falando, bem brevemente, se eu estou pegando aquela colcha e devolvendo ela para cá, a indústria vai produzir menos colchas, pelo menos um pouco menos, vai ter menos colcha nos mercados, e aí vai ter menos desperdício e menos poluição. Então, toda vez que a gente lida com essa economia circular, a gente está tentando eliminar essas quantidades de poluições que são emitidas, tá? O uso de produtos e materiais renováveis. A gente sabe que o plástico ele é produzido de matéria-prima não renovável. E aí a gente entra do porquê o plástico. Cara, o plástico hoje em dia ele é o vilão? Ele é. Tem muita pesquisa de microplástico, nanoplástico, tudo isso. Mas a gente não pode descartar a importância do plástico nas nossas vidas. Muita coisa, tanto na ciência quanto na medicina, só puderam ser realizadas através do plástico, né? Então, o plástico é um material versátil e amplamente utilizado em diversas indústrias para embalagens. Cerca de 30% da produção geral do plástico é destinada à embalagem, ou seja, é coisa pra caramba. Construção, o plástico é utilizado para construção. Na medicina, né, a gente tem a produção de luvas de látex, tudo isso, né? Tem a produção de diversos tipos de produtos que tem que ser estéreis, então precisa do plástico. E ele é muito utilizado porque ele é durável, e a gente sabe que ele é durável. Que teve um relato, acho que de um trabalho científico que foi fazer limpeza de umas costas marinhas e percebeu que rótulo de Coca-Cola de 1900 sei lá o que ainda estava circulando intacto, tipo assim, dava para ver ainda a Coca-Cola. Então a gente percebe o quão durável o plástico é. Baixo custo. Gente, produzir um plástico é muito barato. Muito barato. Eu acho que esse produto ser muito barato é o que deixa ele no top 1 de utilização. Facilidade de moldagem. Gente, o plástico ele é muito maleável. Dependendo da forma que você conseguir, você consegue fazer um plástico mais duro, transformar em cadeira, transformar em carrinho de supermercado. Consegue fazer um plástico mais mole, aí vira sacola, vira negócio. Então, tipo, ele é muito versátil, sabe? Então, ele é durável, ele é barato, ele é versátil, ele é perfeito. Qual é o maior problema do plástico? O seu destino final. O seu destino final é um dos maiores problemas do plástico e ele é tipo um problema ambiental muito, muito grande. Plastics Europe estimou que 413 milhões de toneladas de plástico foram produzidos em 2023. Aí você pensa, a gente come plástico? Não. A gente usa o plástico para sempre? Geralmente não. Então, se esse plástico está entrando na cadeia, ele está sendo destinado em algum lugar. E aí um trabalho de Gale, 2017, disse que desse total de produção de plásticos e tudo mais, 9% apenas são reciclados.
12% são incinerados e mais da metade, ou seja, 79% são acumulados em aterros sanitários e no meio ambiente. Gente, a gente está lidando aqui com formas de eliminação do plástico. Menos de 30% desses plásticos a gente consegue dar um jeito de eliminar. Gente, a gente está falando menos de 30% de 413 milhões de toneladas produzidas. Não chegamos nem na metade. A reciclagem não consegue atingir o plástico da forma que ele deveria. A gente também não pode incinerar todos os plásticos, né? Porque causa uma poluição no ar. Então, se o problema está na destinação final, por que a gente não volta lá no início, volta aqui no início, para a gente poder conversar sobre sua produção? Vocês entenderam? Por que os plásticos? Por que a gente não abre os olhos para esse subproduto que está sendo destinado e comece as pesquisas do plástico? Porque o plástico ele está aqui, ele está no nosso dia a dia e o problema está sendo na sua produção. Pensem comigo, se você conseguir produzir uma embalagem para pão de forma de tal marca que seja sustentável, que ela entre no meio ambiente e ela consiga se dissolver sozinha, que ela consiga, sei lá, ser agregada naquele local, você está ajudando a subir essa estatística de reutilização do plástico. Entende? Você está tipo, a gente está aqui em quantos por cento? 21. Vai supor que você consegue transformar isso em 22, ou seja, 1% da maioria dos plásticos produzidos são bioplásticos destinados à embalagem para pães de forma. E a gente tem que chegar no final, a gente tem que transformar essas nossas pesquisas que a gente faz. Isso eu não estou falando só de plástico, eu estou falando de todo o contexto geral. Transformar essas pesquisas que a gente faz em algo para a sociedade. No geral, a gente vem, descobre, apresenta, acabou. E o pós? Muita gente leva para o pós, vai doutorado, pá, acabou. A gente consegue transformar isso em startup. Existem startups que vocês podem entrar em parceria. Existem formas de você transformar isso em um produto final para o consumidor. Ah, beleza, a gente fez um trabalho legal. Ah, eu descobri esse plástico de laranja aí com todo esse produto que a gente vai conversar um pouquinho lá na frente. E eu parei. Ele virou alguma coisa? Não. Ele pode vir virar, lógico. Para vocês que estão me vendo agora, vocês podem pegar essa minha pesquisa, analisar, tentar criar alguma coisa em cima e quem sabe dar continuidade. Só que em algum momento alguém tem que chegar no consumidor com esse produto. A gente tem que chegar lá e fazer essa mudança, porque o meio ambiente ele está sobrevivendo por aparelhos. Essa é a verdade. Bom, e aí eu já expliquei o porquê do plástico. Aí eu já dei um panorama geral assim do meio ambiente. Já falei da laranja, né, da sua importância, das coisas que ela tem. Só que o que acontece? A casca da laranja, junto com seus todos os subprodutos, a gente não consegue transformar num plástico sozinho, utilizando ela toda. Existem muitos trabalhos que utilizam gelatina, que utilizam amido, carragena, quitosana, para transformar em plásticos, certo? Qual que é a maior problemática que eles têm? Resistência mecânica. E aí, pensando nesses biopolímeros, né, nesses polímeros naturais, eu escolhi incrementar essa matriz polimérica com esse subproduto da casca da laranja. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o alginato de sódio. Lembra que eu disse que a gente conversa sobre... tem muito trabalho. Tem muito trabalho sobre amido, muito trabalho sobre gelatina, muito trabalho sobre carragena, sobre quitosana, sobre alginato de sódio, tá? O alginato de sódio ele vem sendo sim utilizado, né, no âmbito de medicina, né?
em farmacologias. Só que quando a gente fala de um plástico de alginato de sódio, o que acontece? O alginato de sódio é extraído de algas marinhas. Ele tem um fator de conexão com a água, uma hidrofilicidade altíssima. Toda vez que você produz um plástico somente de alginato de sódio, ele não é durável, ele não é resistente, ele tem essa afinidade com a água, ou seja, caiu uma gota, ele desmancha. Então, o alginato de sódio puro, a gente não consegue transformar num plástico. Beleza. Aí a gente conversa um pouquinho. Eu acabei de falar para vocês que eu escolhi o alginato como minha matriz polimérica e eu vou jogar em cima dele o meu subproduto de laranja em pó. Por que o alginato? Quando a gente falou das estruturas lá atrás, quando a gente chegou no albedo, lembra que eu conversei com vocês e falei: ah, aqui dentro tem pectina. A pectina com o alginato de sódio, ela forma um complexo. E esse complexo faz com que o alginato de sódio e a pectina se conversem. E elas conseguem se conversar. E aí faz uma rede muito boa, porque eles são semelhantes em estrutura. E aí quando a gente coloca cálcio, acontece um tipo de reticulação. E aí ele fica com as suas estruturas fortes. Então por que eu pensei no alginato de sódio? Porque se o alginato de sódio casa bem com a pectina, minha laranja tem pectina, ele é a matriz perfeita, a matriz polimérica perfeita para a gente poder tentar fazer esse filme. E foi assim que desenvolvi esse projeto, né, com a minha ajuda da minha orientadora. E aí eu vou falar um pouquinho de como que foi essa produção e a gente vai entrar em alguns resultados para a gente poder debater um pouquinho. Então agora eu vou falar para vocês como é que foi feito, beleza? No nosso produto, lembra que lá no início eu mostrei para vocês uma caixa cheia de produtos, os subprodutos da laranja que foram espremidos, eles vieram daquela forma para mim. Então, o comércio local fez a extração manual do suco de laranja, eu peguei ele para não virar resíduo, virou subproduto, e aí foi total, albedo, semente, casca, bagaço. Eu sequei a 40 graus por 48 horas para tentar manter o máximo de estruturas ali, já que o calor consegue degradar alguma delas, principalmente óleo essencial e pectina. A bolinha da minha cara está tampando as instruções que está na outra etapa, mas a gente triturou e padronizou a granulometria em 120 smash, tá? Mesh. Então, ele ficou um pozinho bem ralinho. Por quê? A gente está lidando ali com fibras solúveis e fibras insolúveis. E essas fibras insolúveis ainda vai formar aqueles pedacinhos que não tem como se dissolver. Então, como ela não vai se dissolver, quanto menor for essa fibra insolúvel, melhor para a coesividade do nosso plástico, beleza? Show! Aí, a gente pegou um banho ultra termostatizado, colocamos ele a 95 graus, acoplamos nele um agitador mecânico, tá? Ele ficou a 300 RPM. Ali tinha água, tá? A água já destilada. E a gente fez 4 tipos de filmes, que foi o nosso filme controle. Então aqui a gente colocava só a concentração de alginato e glicerol. O glicerol é a única parte vinda de petróleo que o nosso bioplástico tem. Então, tipo, caramba, os plásticos ele utiliza 100% de petróleo. Eu estou usando risórios 10, talvez 5. Por mais que ele ainda tenha petróleo, é muito menos. A gente está falando de constitucionalmente esse plástico ele está quase que 100% natural. Então, a gente precisou fazer esse alginato de sódio de plástico com glicerol e o alginato de sódio em pó. Ficou agitando, ele foi o nosso controle. A gente fez um que a gente colocou 2,5 gramas da nossa casca, um com 3,5 gramas e um com 4,5 gramas. A gente quis extrapolar
o máximo que a gente puder jogar desse resíduo ali no meio, a gente jogou para a gente ver o que vai dar de diferente. Qual é o benefício que ele vai trazer para a gente. Ficou ali sobre agitação por 30 minutos. Depois a gente colocou no ultrassom por mais 30 minutos. Por quê? Ele, durante a agitação, ele vai formar bolhas. E essas bolhas, elas ocupam o espaço de ligações e deixam o filme mais frágil. Então, a gente tinha que retirar essas bolhas. Para retirar, a gente colocou um ultrassom, que aí, através da mecânica do ultrassom, né, que ele vem subindo essas bolhas, eu retirava com a espátula lá em cima, fechava. Utilizamos o método de taping cast. Por quê? A ciência, ela tem que se aproximar ao máximo do que é feito atualmente nas indústrias. E a indústria não vai fazer plaquinha por plaquinha para poder montar o plástico. Ele vem numa esteira reta. Então, a gente já tentou associar essa esteira ao método de taping cast para ver como que ficaria esse plástico se viesse numa esteira reta, tá? Por isso a utilização do taping cast. Ficou às 6 horas a 60 graus e depois a gente formou um filme. Pô, a minha bolinha tá tampando a cara do filme, mas eu tenho próximos slides que eu tenho todos eles aqui. Então a gente percebe aqui que esse 0 OBP, né, aqui é uma sigla em inglês, tá? Então é Orange Byproducts. Esse 0 OBP aqui é o filme só de alginato e glicerol. O 25 OBP é o filme de alginato, glicerol e 2,5 gramas da minha farinha. 3,5 gramas da minha farinha, 4,5 gramas da minha farinha. À medida que eu fui acrescentando, ele foi ficando mais escuro. Caramba, a bolinha tampou o QR Code do artigo. Mas eu vou falar para vocês aqui, se vocês quiserem pesquisar, tá? Eu deixo também nos comentários o link, tudo certinho. Aqui a gente tem os resultados de ângulo de contato. Tentei aqui de todas as formas tentar tirar a bolinha aqui de cima, mas parece que ela fica só de um lado, né? E aí vou pedir desculpa por isso. Mas eu vou tentar descrever ao máximo aqui o que está acontecendo. Aqui a gente tem um ponteiro, né? Desculpa. Aqui a gente tem a nossa gota de água. E a nossa gota de água, ela está se circundando aqui. Vocês percebem que na sua porção final, ela já se juntou com o filme, que é essa parte de baixo aqui? Então, significa que o meu filme sem a laranja, ele é muito solúvel, hidrossolúvel. Olha quando eu coloco a laranja. Ele ainda continua um pouco hidrossolúvel, sim. Mas aqui eu já tenho um aumento na hidrofobicidade dele. Aqui ele já imersou totalmente em 10 segundos. Aqui eu já consegui manter a bolha um pouco mais intacta, tá vendo? E à medida que eu vou aumentando, ele vai me dando esse parâmetro aqui. A gota, ela tá do mesmo jeito, mas ó, ela já tá assim. Aqui ela já tá um pouco em pé, aqui ela já tá um pouco em pé, aqui ela já tá um pouquinho assim. Isso vai mostrando a melhora que o meu filme tem em contato com a água. Porém, o meu filme ainda é muito hidrofílico, tá? Ele vai ter esse contato com a água muito forte. E a gente tem que arrumar um jeito de resolver isso aqui. Vamos falar da resistência mecânica, que é outro parâmetro muito importante. Gente, a gente consegue perceber o quanto que subiu o TS, tá? Tensile Strength, que é tensão, tá? A sua força. A gente percebe que ele de 7, aproximadamente 8, subiu para 18 no meu último tratamento. Ou seja, ele quase que triplicou. Ele, na estrutura do plástico, a gente colocar esse subproduto de laranja é muito bom. E para as próximas pesquisas que vierem, se quiserem colocar subproduto total do limão, do maracujá, esses produtos que tenham pectina nessa matriz, a gente pode avaliar, fazer mesclas com eles também. São, tipo, ideias muito interessantes para a gente ver qual deles vai ter essa melhor aceitabilidade no dia a dia do consumidor.
Lógico que a gente sabe que se sobe a tensão, desce o alongamento, né? Então ele ficou bem rígido, por mais que a gente tenha utilizado o glicerol como plastificante. Vamos falar um pouquinho das principais limitações? Bom, o que eu achei? Os filmes ele tem essa hidrofilicidade muito alta. A gente está falando de alginato, que se dissolve bem em água. A farinha se dissolve bem em água. Glicerol se dissolve bem em água. Então, quem achou interessante essa palestra, quiser dar uma continuidade, procura tipo estratégias alimentícias desses subprodutos para tentar agregar esse filme para que a hidrofilicidade dele suba, para que em algum momento ele consiga competir com o produto, tá? Ou seja, o plástico que a gente quer substituir. Produto final. A ideia que eu dou para vocês é, gente, vão desenvolver um projeto, tente transformar ele num produto final. Ah, eu vou criar esse biofilme, esse bioplástico, que foi uma coisa que eu percebi depois que eu já finalizei. Ah, eu vou produzir ele, beleza, eu estou produzindo ele. Mas eu estou produzindo ele para quê? Sabe? Destina ele para algum lugar. Ah, eu quero para substituição de sacolas plásticas no mercado. Então você vai tentar pegar a sacola plástica que é utilizada hoje em dia e usar ela para comparar. Bater de frente não tem como. Mas se você conseguir chegar próximo, garantir que ela aguente até um certo peso, até uma certa quantidade, ser utilizada até um certo tamanho, por exemplo, aquelas sacolinhas que colocam os produtos de frutas dentro. Poxa, ela não precisa ter um peso muito grande, mas se você conseguir substituir ela de alguma forma, produto final. A gente tem que ter a ciência tem que chegar na sociedade. Se a ciência ficar só conversando dentro da ciência, não está valendo de nada, tá bom? Custo-benefício. É caro. Alginato de sódio é caro. Então, quem for pegar a pesquisa daqui para frente, achou interessante, quiser mudar alguma coisa do subproduto, vai fazer com limão, tenta achar métodos para deixar o custo-benefício alto, tá? Então, deixar ele páreo a páreo, ou tentar chegar próximo, assim, dos plásticos convencionais. Lógico que se a gente tiver um incentivo fiscal, uma ajuda do governo, pô, a gente vai ter a aceitabilidade máxima dessas empresas, entendem? Mas se a gente conseguir deixar o custo dela menor possível, por exemplo, ali vocês viram que tinha tratamento meu que tinha 4,5 gramas do pó. Gente, eu estava usando 1,75 de alginato de sódio só. O máximo que eu consegui colocar desse pó, que praticamente é muito barato, eu vou tentar para que ele seja a porcentagem maior do meu plástico para diminuir esse custo-benefício, entendeu? Então é bom a gente estar pensando nos projetos, pensar nele num todo para a comunidade, nisso tudo, tá? Eu acho muito importante. E a gente vai finalizando aqui porque o tempo está acabando. Eu adorei conversar com vocês. Eu vou deixar com vocês uma frase, que é: o importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. Quem disse isso foi o Albert Einstein, tá? Então sejam curiosos, questionem o porquê das coisas que vocês estão fazendo, o porquê disso tudo. Vão lá e descubram o mundo, mas lembre-se, ele tem que ser palpável, tá? Ele tem que chegar em algum lugar. Não descubra o mundo só para você. Descubra o mundo para as outras pessoas também, tá bom? Vou deixar aqui o meu contato, que é o meu e-mail institucional da USP. Quem quiser saber um pouco mais da minha pesquisa, aqui tem um QR Code com o jornal da USP, que eu fui entrevistado. Um QR Code com a CNN, que também virou uma reportagem. Nesse QR Code que está tampado aqui, era a minha entrevista com o canal Futura, mas eu vou deixar disponível para vocês também todos esses links aqui no comentário, beleza? Para que vocês consigam acessá-los, quiser descobrir um pouco mais da nossa pesquisa. Aqui estão as principais referências, como eu disse, a FAO, o Forest, Bioplastic e o GEIE é muito importante, tá bom? No mais, é tudo isso que eu tinha para conversar com vocês. Estarei disponível para qualquer dúvida. Amarei conversar sobre diversos projetos com vocês e a gente divulgar todos os nossos conhecimentos, ok? Olha, um abração. Amei conversar com vocês e espero encontrar com vocês um dia presencialmente, hein? Até!